Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. O Rodrigo Moreno tem que fazer dedinho também, Rodrigo Moreno. Você acha que só por causa da quarentena você não faz dedinho? Dedinho. É. Mais um vídeo para o nosso canal num momento difícil, por isso que não estamos juntos, nos encontrando. Mas eu peço para o Rodrigo Moreno, a gente precisa agora muito daquela força. Como é que é o negócio da força, Rodrigo? Que a força esteja com todos nós. Você tá bem, não? A gente está bem, mas estamos bem de saúde, né? Saúde física. Agora o resto a gente vai levando, né? Tá Entendi. difícil, mas a gente vai levando. Momento difícil, o pessoal gosta de comparar Star Wars com política, com a vida, com a história real. Eu não sei quem que é quem, mas eu acho que o Bruno Covas é o Jar Jar. Só sei que é o Jar Jar. O resto eu não sei quem é, mas eu só sei que o Bruno Covas aqui, prefeito de São Paulo, é o Jar Jar. O resto eu não sei quem é quem. Boa, boa. Eu sei Perfeita que, colocação. eu sei que você... a gente vai falar hoje sobre as peças da Iron Studios, de Star Wars, 1 para 10, que saíram desde o início até agora, junho de 2020. Chamei a pessoa porque o Rodrigo Moreno é consultor da Iron Studios. Como é que você, como é que é um consultor da Iron Studios? Como é que você entrou nessa roubada aí? Cara, conversando com o Renan lá em 2014, na Expo Disney, a gente se encontrou lá e a gente começou a conversar, eu vi as peças de Marvel, eu falei, putz, cara, isso ia ficar demais com Star Wars. A gente começou a conversar e tal, e aí, de repente, vamos fazer. E aí, o que é ser consultor, né? Na verdade, a gente conversa muito sobre que personagem a gente pode fazer, qual a pose, qual a versão, porque assim, é complicado que Star Wars, o mesmo personagem tem lá 10 versões dele, então qual é a pose, qual é os detalhes, né, da roupa, o que ficaria mais legal, o que os fãs gostam mais, conferir, né, todos os detalhes, né, que isso é o principal. Então existe uma questão de trazer a fidelidade para a peça. Então, cada parafuso, o tipo de tecido, as costuras da roupa são exatamente como a própria, como o adereço original. Então, é uma coisa que de ser minucioso, né, em termos de detalhes. O Vader, né? O Vader tinha que ser o melhor Vader já feito, né? 1:4. Deve ter saído um arranca-rabo essas reuniões do Rodrigo Moreno. Não, mas a capa é assim, a costura tal. Não, porque assim, os escultores, eles são da Iron, são excepcionais. Então, em termos de detalhe, eles têm um domínio muito grande em tecido, né? Então, em reproduzir tecido. Quando eu vi o Capitão América, aquela primeira versão do Capitão América 1/4, e eu vi lá e falei assim, nossa, mas isso é tecido ou é escultura? Não, isso é escultura. Eu falei, imagina um Vader assim, com neve na bota, igual esse Capitão América na neve. Ia ficar demais. Então, todos esses detalhes de tecido, lógico, era muito difícil. Precisa acertar o colarinho do macacão do look laranja, tem que ter uma pontinha para lá. Porque o que acontece? Não é só a questão do fã. A própria Lucas, ela é muito meticulosa em termos de detalhe. Então, se tiver alguma coisa fora do lugar, eles não aprovam. Então, isso aqui, que assim, não é questão só de você ir lá no Google e pegar uma imagem. Não, tem que ser imagem oficial. Mas eu vi uma imagem, praticamente uma tese de doutorado. Praticamente. Você tem que ir lá e mostrar, nós fizemos isso aqui porque tem isso aqui e provar com uma referência oficial que realmente aquele parafuso fica naquele lugar. Então, a discussão maior sempre foi com a Lucas, né, em termos de alguns detalhes, como tinha que ser o sábio do Vader. Não, o sábio do Vader dessa versão é esse e não esse. Porque no filme, tal cena, ele é assim. Então, a questão de comprovar alguns detalhes como deveriam ser, na verdade, era a parte mais difícil.
Engraçado é que antigamente, ou ainda atualmente, será que eles são assim com Hasbro, com os outros também? Se eles são super detalhistas? A gente já vai falar daquela coleção Unleashed da Hasbro no final, mas antigamente eram umas posições super voadoras e tal, e os caras deixavam passar e agora estão enchendo o saco que é a Disney que mudou tudo isso aí, não? Na verdade, não. A Lucas sempre foi minuciosa. Inclusive, eu faço parte de fã-clubes, né, de Star Wars, que eles são mundiais e eles são fã-clubes específicos de fantasiados. Se a tua roupa não for perfeita, não é que ela tem que ser parecida com o personagem. Ah, eu comprei uma roupa lá que da Rubis, a Rubis ela é oficial, né? Ela é licenciada da Hasbro, mas se o parafuso não for exatamente igual e não tiver na mesma posição, eles não te aceitam no fã-clube. Porque a roupa não pode ser parecida, ela tem que ser igual. Tem que ser igual do filme. Então, a costura, o modelo, a modelagem. Então, a Lucas sempre foi muito exigente. É lógico que existem diferenças. Quando você faz um brinquedo, a exigência é uma. Quando você faz uma réplica, quando você faz uma prop, quando você faz uma estátua, uma peça deluxe, né? Ah, o Renan adora essa aí. O Renan, plim, plim. Bassoli adora essa, que entra 3, 4 moedas de uma vez só. Quando você tem um nível, né, de detalhes muito maior, lógico, a exigência é muito maior. Então, de um Hot Toys, de uma Iron Studios, de uma Sideshow, né, e tantos outros. Então, o nível de detalhe de cobrança é muito maior, diferente de um brinquedo. E, lógico, a Hasbro, que comprou os direitos, na verdade, comprou a Kenner, né, que já trabalhava lá desde o início com a Lucas, já se conhecem desde sempre, né? Então a gente vê sabe trocado de figura, cor errada, boneco saiu um boneco raro que saiu feito errado. O Lucas mandou cancelar o look lá de Bespin porque ele tinha machucado no rosto e uma criança não podia ter um brinquedo tipo com a mão com sangue e tal. Então tem essas coisas, né? Mas é muito mais difícil porque é um brinquedo, a exigência é muito menor. Agora, quando você fala de uma estátua, É de uma outra prop, régua. é Outra régua. exatamente as considerações, e a Lucas sempre é muito exigente. Isso é Entendi. fato. Entendi. Ô, Rodrigo, temos 4 séries da Iron Studios 1 para 10, as quais você participou, e temos também o Rogue One, que foi uma série especial do filme que teve lá, a Iron, virou uma espaçonave lá e tal. A gente até gravou, mas a gente já chega lá. Primeira coisa, primeira série. Estamos começando pela primeira série. Primeira peça exclusiva em 2015. O filme nem tinha saído, o filme ia sair dias depois. BB-8. Eu olhei aquele negócio e falei, mas que pecinha chinfrim, pequenininha tal, com imãzinho. Não peguei e fui pegar anos depois, paguei caríssimo na peça, porque depois o BB-8 caiu nas graças tal. Que engraçado, Acaba, não é? Acabou, né? Você não esgotou. vê. É. E você não acha da Kotobuki. Então tivemos BB-8, que foi a primeira peça da Iron de Star Wars, exclusivo em 2015. Tivemos um Han Solo Trooper, que também era uma novidade, também não tinha. Kotobukiya tinha feito só o do episódio 4. Tivemos uma Leia, toda passinha. A Kotobukiya já tinha uma, e eu acabei ficando com a da Koto, porque eu sou pobre, eu já tinha. Melhor peça, uma das melhores peças, o Palpatine, que depois, só lá na frente a Koto foi lançar, mas Palpatine no trono, e o Yoda. E a gente já, nessa primeira série aí. BB-8, tem uma correção, você fez uma cara triste. Foi Não, isso. não, Não, nada, eu acertei a nada. primeira série. Não, Não, fez uma é cara isso triste, mesmo. eu acho que. Bom, dessa primeira série, como é que foi aí trabalhar com esse negócio? BB-8, lançamento, o Palpatine e o Yoda, que também na época gerou uma discussão enorme sobre o preço. Como é que foi isso aí? Eu acho que, até em comparação, lógico, existiam já outras empresas, né, com a licença Star Wars, então eles tinham que fazer alguma coisa diferente, diferenciada, e como sabendo, né, que os fãs são exigentes também, então a gente queria pegar realmente todos os detalhes, né, dos trajes, e isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, por exemplo, tinha uma estátua da Koto, que faltavam algumas coisas em termos de pintura, de detalhe. Então eu falei assim, putz, mas a gente tem que colocar isso, coisas que ninguém fez. Então quando você olha lá
por exemplo, a Leia, né? Quando você olha a bota da Leia, os sulcos, né, da bota da Leia são exatamente iguais à bota original. Quando você olha a arma, né, a blaster da Leia, todos os detalhes e mecanismos da arma original. Então, e isso você não tinha, tipo, era uma coisa meio que, não, põe uma blaster aí, não precisa ter todos os parafusos e tal, porque eu gosto muito das estátuas 1/10. Por quê? Porque eu acho que elas são práticas, primeira coisa, Dá e para enfiar segunda um coisa que eu montão acho que nem eu enfio aqui em tudo, que nem. isso. É. E eu acho que o grande desafio de qualquer produção é você colocar detalhes em peças muito pequenas. Porque se você colocar lá numa peça 1/2, 1/4, é muito mais fácil do que você colocar numa 1/10. Que os detalhezinhos são muito pequenos, né? Tudo muito, tipo, na hora que você for fazer o molde, na hora que você for esculpir aquilo, se perde muito no processo, inclusive, né? Você tem que reforçar, inclusive, mais na escultura. Mas era questão de fazer aquilo que os outros não fizeram. Então, por exemplo, o capacete do Han, né, do Han Solo. Poxa, mas é só fazer um capacete? Não, vamos fazer os detalhezinhos internos do capacete. Né? Então, o Han vai segurar o capacete de uma forma que você vai poder olhar dentro do capacete e ver o que tem dentro. Né? Então, todos os detalhezinhos internos do capacete, o detalhe da armadura, da cor e as proporções de altura. Então, a ideia era justamente o tecido, a roupa do Palpatine, né? Justamente aquela coisa do Capitão América, né? Da questão da Iron trabalhar muito bem as texturas de tecido. Pessoal, a textura da roupa do Palpatine é muito diferente. Vamos colocar isso na peça. Não faz uma coisa lisa, como todo mundo faz. Porque tecido é liso, beleza. Não, a gente fez uma coisa mostrando como é o tecido original da roupa. Isso numa peça muito pequena. Então lá, né, aquele broche que ele tem segurando o manto, o detalhe do sabre, Do aquela sabre, é. plástica. Então, como tinha que ser o sabre, né? Porque tem várias versões daquele sabre no Retorno de Jedi. Então, era a questão a pintura. Então, eu sabia que a Iron trabalhava muito bem com pintura, com as texturas. Então, vamos aplicar tudo isso, vamos atrás de todos esses detalhes das peças e vamos colocar em todas as peças. Porque não, faz tudo liso, faz o capacete oco lá, ele vira para baixo o capacete. Não, é colocar detalhes. Eu acho que é isso que é legal numa estátua. É você ver os detalhes numa coisa muito pequena. E Eu a acho Iron que ousou, eu vou falar o porquê. Porque assim, as empresas nenhuma quer fazer rosto. Essa é a verdade, ainda mais é uma merda fazer rosto de ator, é muito difícil, muito sempre tem um difícil. problema e tal. Então, quando você fala de Koto, até as outras empresas, assim, vamos fazer Trooper, vamos fazer Vader, porque é muito mais fácil você fazer o capacete do que reproduzir o rosto do ator. E a Iron já na primeira série meteu a cara do Han Solo, a cara da Leia, meteu o Palpatine na história e a cara do Yoda, que foi a primeira peça pequenininha, quer dizer, um pouquinho menor que o BB-8 na época, mas era um mirim lá, era uma coleção, era um bonequinho mirim no meio da coleção lá, né? Eu acho que, por exemplo, quando a Gentle Giant começou a escanear, né, o rosto dos atores, lá nos primórdios, né, a gente tinha uma fidelidade, mas é muito difícil você ter o likeness, né, você chegar no likeness, porque as pessoas não são simétricas, né? Se você pegar o teu rosto, dividir no meio e juntar a outra metade, é uma outra pessoa. Então, você chegar nesse nível, né, de likeness, é muito difícil. Tem que ter aprovação do ator, tem que ter aprovação do estúdio, não sei o que. Então, eu acho que eu fiquei muito satisfeito com algumas. E o look, principalmente o look, porque o rosto do Luke é muito difícil e ninguém acerta. E o Ninguém acerta o Luke, rosto do Luke. e o Luke já entrou na série 2 como piloto, né? Os detalhes internos do capacete, aquele macacão laranja que, putz, chama atenção, é maravilhoso. Aquela peça laranja, sabe, na tua coleção, diferente, aquela coisa de. Assim, o visual do piloto é muito bacana. Então,
Cara, cada costura daquele macacão é exatamente igual à costura da roupa original. A gente olhou até os pontos, né? Até o formato da gola, como é que terminava, os parafusinhos, a modelagem, quantos tubos tinha aquele colete que ele usa, quais as cores corretas. Então, chegar nesses detalhes foi um estudo. O estudo que foi feito em cima de cada peça foi muito grande. Então, das cores corretas, da posição das peças. Então, esse, né, voltando àquela história do consultor, eu acho que foi o trabalho mais legal, porque eu aprendi muito, né? Você descobre coisas que nem você sabia, né? Engraçado que às vezes a gente assiste um filme pela segunda Exato. vez, ou começa a analisar, e tem coisas que a gente percebe que a gente achava que sabia e não sabia nada, A né? gente Engraçado. sabia tudo, putz, sei tudo, né? Porque, putz, cosplay, eu gosto de fazer cosplay, eu sempre fui chato com cosplay, mas de repente, nossa, mas tem isso aqui também que precisa colocar. E são coisas perceptíveis, que não dá para passar assim, não dá para. É o que define o visual do personagem. Então não dá para fazer um Vader, que cada Vader é diferente. Os Vaders não são iguais, né? Então cada versão do look é diferente, cada sabre é diferente. Então é legal você trazer isso para uma peça que tem que ser idêntica. Então o estudo foi muito grande de cada peça. E aí a gente pula na série 2 e depois a gente fala um pouco do Yoda, porque vai ter o Yoda lá na frente, a gente faz uma comparação, que minha dúvida. Mas na série 2 tivemos o Qui-Gon, isso é mais uma cara. Tivemos o Luke piloto que a gente comentou agora. Aí entramos na nova trilogia com a Rey, Kylo Ren, e tivemos o exclusivo Chewbacca com o C3PO nas costas. Eu tenho aqui também. Muito, muito legal. Aliás, no total eu tenho 3 Chewbaccas. Eu tenho um Dakota, que é aquele maldito que cai o braço, que eu meti super bonder, nunca mais vai cair esse viado. Tenho esse e tenho um outro que a gente vai falar lá na frente. Nessa série 2, qual que é a tua preferida? É o Kylo Ren mesmo ou esse Chewbacca? Cara, é difícil falar, porque assim, eu gosto muito do Luke, né? Foi uma das minhas sugestões. O Qui-Gon é aquele Jedi que putz, para mim é um dos melhores Jedi. E é o Liam Neeson, né? Então, é o cara que está no episódio de 1, é o cara que foi talvez mal aproveitado, mas é um cara muito importante, né? No início lá do episódio 1. O Chewbacca ficou maravilhoso, aquele C3PO na sacolinha, porque a questão da pintura, né? Os detalhes. Então, foi uma peça que assim, em termos de satisfação de detalhes, ficou incrível, né? Qual mais? Chewbacca, Tivemos o Kylo Ren e a Rey. Kylo Ren, Eu coloquei até um de frente pro outro aqui. porque a ideia é justamente que os dois se conversassem. Então a gente montou as duas poses de uma maneira que um ficasse realmente ali de frente para o outro. E voltando na questão do tecido, né? O tecido da roupa do Kylo Ren é muito diferente. É uma trama de 2 linhas por 2 linhas. E a gente conseguiu fazer isso na peça 1/4, né? Que teve uma peça 1/4 e na peça 1/10. Na verdade, são praticamente as mesmas peças, só que em escalas diferentes, mas em termos de detalhes, elas são as mesmas. Então, a costura, a trama da costura, que é muito característica da roupa do Kylo Ren, o capacete, que é muito complexo, aquela parte prateada, e a questão deles estarem ali meio que se conversando. Então, falei assim, pessoal, o que a gente consegue. A roupa do Kylo tem essa trama, mas ela tem um semibrilho. Será que a gente consegue colocar esse semibrilho? A bota dele é meio surrada. Será que a gente consegue dar uma pintura que deixa ela um pouco mais surrada? A bota da Rey, ela é muito complicada de fazer, porque são várias partes de couro, tem uma camurça, tem uma pele, e em detalhes de tinta, de pintura, a gente conseguiu dar essas texturas, não só na escultura. Porque aquele negócio, não basta só ter uma pintura, uma escultura excepcional, se você também não tem uma boa pintura. Eu falo isso aqui no canal direto, a pintura é muito importante. É tão importante que você pega peças baratinhas, que às vezes pega algum artista
e dá aquele repaint que fica uma outra coisa, a pintura faz muita, muita diferença. E isso também é um outro problema, às vezes, de artista que não trabalha para nenhuma empresa e faz peça. Os caras fazem esculturas muito boas, mas o detalhe ainda é a pintura, é o tipo de tinta, como fazer, isso faz muita diferença, né? O sombreado, o sabre do Kylo tem aquele desgaste nas duas laterais, aquele queimado, né? Então, foi colocado isso no sabre. Então, eu acho que, em termos de pintura, a Iron também tem essa capacidade de dar um realismo sensacional. Eu sempre pensei, nossa, mas e um Vader? Como é que ia ficar um Vader? Mas o Vader é a cereja do bolo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Agora tem duas coisas que vale a pena comentar. A primeira, você falou do Chewbacca. Eu tenho uma dificuldade muito grande de posicioná-lo aí no expositor, porque eu quero ver atrás, mas você põe, puta, o Chewbacca fica de costas. É uma pena que você não consegue achar uma posição, porque a peça é tão legal de frente, de costas, que você fica na dúvida como posicioná-lo, né? Essa é uma tristeza. Mas o detalhe do C3PO e o que deu trabalho chegar, porque o que acontece? Tinha que pegar o C3PO depois que ele foi todo desmontado. Então ele tem umas marcas de solda, ele tem umas queimaduras. Então precisa colocar uma fenda ali, um desgaste ali, um derretido ali do outro lado. E era uma peça que não era pintada de dourado. Ela realmente é ouro, né? O que o face plated, né? Então, em cima disso, ainda foi aplicada uma textura para deixar os desgastes. E aí partimos para a série 3. Série 3, essa que tinha mais um Han Solo e mais um Chewbacca como exclusivos já da nova trilogia. E nesse momento Han Solo está no céu porque ele morre. Mas foi o momento que eles voltam lá para Millennium, peça exclusiva que eu também tenho, com uma baita base enorme, que eu nem deixo mais com a base porque não tem mais espaço. Mas tivemos aí o Anakin, que foi uma peça que é fantástica sem o capuz. Infelizmente, com o capuz, na minha opinião, já não ficou tão legal. Eu lembro que teve uma discussão sobre o capuz, o excesso do capuz. Mas é uma peça que todo mundo falaram, eu fiz vídeo, tal, etc. E você não encontra mais. Você não encontra mais Anakin. Agora eu quero e não acho esse maldito. Veio um Riot Trooper, que é também da nova trilogia, o Trooper do Traitor. Tivemos o Luke Skywalker Jesus, tem razão. E aí tivemos o Luke piloto, o piloto não, o Luke Stormtrooper dessa vez, também mesmo com o detalhe do capacete, o rosto também gosto muito dele. Então praticamente aqui a gente também se manteve na nova trilogia, ainda tocando um pouco fizemos um amiguinho pro Han Solo que estava de Trooper lá. Essa série também eu acho que ficou muito legal e eu me arrependo de não ter pegado o Anakin Skywalker, mesmo sem para deixar sem o capuz, viu, Rodrigo? Eu acho que o Anakin foi uma sugestão minha também, porque ele é um personagem. O pessoal gosta de reclamar, você sabe, né? Então, É de nossa, mas graça. o Raiden como Anakin, mas ele é um ator péssimo e não sei o quê, e papapá, e fica com toda aquela história. E, na verdade, o Anakin, para aquela geração que começou assistindo dos 3 primeiros filmes, ele é o auge. Tanto é que o George Lucas trocou o Sebastian Shaw pelo Raiden na reedição, né, do episódio 6, a hora que aparecem os Espíritos da Força, que eu acho um sacrilégio. Mas tudo bem, não Também vamos falar. acho, também acho, mas Mas ele realmente, ele como Anakin, eu acho que ele incorporou muito bem o personagem. E eu falei assim, olha, vamos fazer o Anakin, mas o Anakin Vader, né? Porque ali ele não é mais o Anakin, ele já é Darth Vader. O Luke Jesus, né? Em cima das pedras, porque assim, vamos fazer o Luke, mas putz, já pensou com o solo ali do planeta pisando na pedra? Então, acho que dali foi a primeira peça para a gente ir para as outras, acho que com textura de solo, de tirar um pouco daquelas bases mais comuns. E, assim, apesar dele ser, na verdade, o mesmo look, né, desse que está na pedra de exclusivo,
eu acho que aquele detalhe do piso é a cereja do bolo. Eu acho que Porém, não Iron se antecipou, né, Moreno? De novo, lançou o look Jesus antes do filme, que nem o BB-8. Então aqui fica todo mundo, será que o filme, será que eu pego a peça? É estranho você pegar uma peça de um personagem que você nem sabe o que vai fazer, e realmente ele ganhou uma peça e não fez porra alguma no filme. Aparece no final, 10 segundos já tem uma peça, caramba. ficou lá, não falou nada, ficou olhando lá para baixo e depois É, jogou o sabre para trás, né? No filme na seguinte. continuação, pois é. E O, o... Desculpa, pode falar. Nada, nada. Pode falar. Aí vem o exclusivo, né? Que é o Chewbacca com o Han Solo. Pô, Envelhecido essa já, é né? O Chewbacca e tal. envelhecido. É a cena mais, é uma das cenas mais icônicas, tipo, Chewie, estamos em casa. Então, de fazer a parede ali realmente da Millennium Falcon, com os fios, com os mesmos detalhes de como realmente a gente pegou a cena, cara, em várias posições para ver como é que era atrás. E a hora que a peça ficou pronta, chegou o protótipo, nossa, mas é muito grande. E aí eu fiz as medidas, né? Eu peguei, ó, realmente, se eu olhar a altura do personagem, se fosse menor, ele não ia conseguir andar naquele corredor. Então realmente ficou muito grande. A gente não tinha ideia, né? Quando ficou realmente uma peça Grande e pesada, pesada, é. grande e pesada, mas era realmente para dar a proporção, né, com relação à altura do Chewbacca do Han. Tanto é que eles estão meio inclinados, né? Agora, se você paga mais caro nas peças de Star Wars, a culpa, olha lá, olha de quem que é. Vou fazer a base, vou fazer. Rodrigo Moreno, Marcelo Debrecht, que ficou tudo caro por tua causa agora. É tudo baratinho, base simples. E aí a gente faz uma pequena pausa antes de pular para a série 4, porque tivemos também a história do Rogue One nesse meio tempo. Então foi uma série separada, só do filme Rogue One. Também começou saindo um personagem, lançando uma peça de um personagem que ninguém conhecia, que foi o Katsu, o K2SO. Então, era um robô lá, algumas pessoas compraram. Depois que saiu o filme, outra peça que também você não encontra, e eu lembro que saiu da Koto, e eu, se não me engano, foi a primeira peça iluminada da Koto. Mas é um que também ficou no começo, e hoje, engraçado como Star Wars, às vezes demora um pouco para engrenar a venda das peças, depois some tudo. E tivemos K2SO, o Cassian, de Inerso, que a gente fez até a gente até fez um vídeo, figuraças lá, mal editado, mal gravado, que tá todo mundo para lá de Bagdá, só tá bem. Rodrigo Moreno e Ari que não bebe. O resto tá todo mundo para lá de Bagdá lá. Chewbacca preto. Hã? Chewbacca preto. Chewbacca preto, eu lembrei, a gente mencionou isso no vídeo. E Rick tivemos o Martin. Vader. E tivemos o Vader, que fizemos um vídeo também comparando o Vader, eu não sei se você lembra. Lembro sim. Então, nessa história, do Rogue One, tivemos os 4 personagens, Cassian, Jyn Erso, Vader, K2SO, que estreou a série, e tivemos 2 Troopers, um era exclusivo da Comic Con, do Death Trooper, e o outro era o regular, sendo exclusivo, estava mais preparado para a guerra para enfrentar o Rambo, né? Ele tinha outros acessórios, tinha umas granadas adicionais, e realmente ele tinha mais acessórios, tinha mais molde, né, do que o outro. Então, o Kit Ueso é aquela peça que tinha uma articulação no pescoço, né, que acho que foi a primeira peça que você podia modificar, ele podia olhar pelo menos para um lado e para o outro, que tinha que ser aquela peça toda reta, mas vamos colocar alguma coisinha, pelo menos para a gente conseguir ter uma interação, né, com a peça. E acho que o Vader, né? O legal, né? O Cassian e a Jean, que tinham muitos detalhes na roupa, né? A roupa com várias camadas, né? E as blasters e tal. Mas eu acho que o Vader, que era aquela peça que tão sonhada de fazer o melhor Vader, né, que já tinha sido feito. Porque para quem não sabe, a máscara do Vader, ela não é totalmente negra. Ela tem detalhes, né, que são em gunmetal, né, elas são prateadas, porque, imagina, nos anos 70, quando você gravava aquilo, ficava um borrão. Então, provavelmente lá na hora, os caras pegaram, vamos pintar aqui de prateado, porque vai dar um contraste e tal, como se fosse um diamante, né? Dependendo do ângulo, você consegue ver os detalhes da máscara do Vader. E nenhuma peça até então tinha esse tipo de pintura. Imagina numa peça 1/10. Eu olhava meus cotos e falei assim, meu, isso é legal, tal, mas
falta alguma coisa. E aí a gente colocou os detalhes da pintura da máscara exatamente como deveria ser. Inclusive a lente avermelhada, a lente avermelhada, lembra que a gente conversou sobre isso? É. A lente avermelhada e o capacete que não podia ser brilhante. Porque o capacete, não, o Vader é aquela peça imponente, tem que ter brilho. Ela não é nem fosca, nem é um semi-brilho. O chest panel, né, que é aquele painel, que tinha marcas de desgaste, a gente conseguiu colocar as marcas de desgaste em pintura, né, em falhas e tal, e aquele detalhe da capa, né, que todo mundo falou assim, pô, mas a Iron fez a capa errada e não sei o quê. Novamente, nós temos que seguir referências oficiais. As referências, por mais que nós soubéssemos que as versões do Vader são diferentes de um filme para o outro, a referência, né, de Rogue One era invertida. Então, a gente buscou essa informação. Não, tem que siga, né, siga a referência oficial. Tanto é que no filme ele aparece dos dois jeitos. Ele aparece com a capa invertida e com a capa para dentro, por baixo da armadura, que é a forma errada. Mas era a referência que nós tínhamos que seguir, né? A questão de, mesmo, né? Fizemos pra ferrar mesmo. Os caras fazem dois jeitos para ferrar mesmo. É que, na verdade, Rogue One teve um problema, que ele foi regravado. Tanto é que várias cenas do trailer não existem. A Jean lá encontrando a TIE Fighter na ponte, eles correndo na praia ali com os dados da Estrela da Morte. Isso não existe no filme. Então, o Vader com sabre não tinha até então. Aquela cena final foi gravada depois. Tanto é que o Vader não podia ter sabre. Por causa disso, ele tinha lá, ele só usava a força, né? Então, porque você não teria feito um Vader com sabre, com certeza. Então, muita coisa muda, né? Então, o pessoal fala, não, porque não, ficou diferente. Na verdade, quando você faz uma peça antes do filme sair, isso é um problema, porque muita coisa pode mudar lá na frente na edição, eles gravam uma cena adicional, então isso acontece muito. E então, começa um ano antes, né? Às vezes você começa a produzir a peça um ano antes. Seguir em frente aqui para a última série, que é a série número 4. E aí temos na série 4, Rodrigo, Obi-Wan. Obi-Wan do episódio 1, né? Do primeiro episódio. Efeito no sabre, aquele negócio, aquele Vzinho. Temos Darth Maul, que só tínhamos o Dakota, que é o que eu tenho aqui. Tivemos aí Boba Fett com Han Solo, mais um Han Solo, agora dessa vez na Carbonita. Tivemos o Luke perninha de índio, flutuando ali no final do episódio 8. E o que mais tivemos? Obi-Wan. Tivemos o Vader, o Vader completíssimo, que é o que você tem aí. Aliás, o Vader morrendo ali, tá sem a máscara e tá morrendo ali. E sem mão, né? E sem a mão. Dessa série aí, eu acho que essa série, não sei, eu acho que é a melhor, assim, em relação à nostalgia, em função dos personagens, não é? Eu acho que foram agregados mais detalhes. Todas as outras peças são extremamente detalhadas, mas eu acho que em termos de composição, você tem o Boba Fett com Han Solo na Carbonita. E aí, com todos os detalhes, os botõezinhos dos comandos ali da Carbonita, eu gosto muito das peças, não sei, desde a infância. Por exemplo, tinha lá o Águia de Fogo e o Trovão Azul. Né? Mas qual que eu gostava mais? O Trovão Azul, porque ele era mais quadradão, cheio de detalhe, um monte de coisa pendurada. Então, essas coisas com mais detalhes, né? Esses personagens, quanto mais coisa pendurada, mais detalhes, eles enriquecem, né, o personagem. Então, você tem um Boba Fett que deixou a gente maluco, né? Porque a quantidade de cores, de detalhes, mais uma base grande, né? Mais uma base grande, pesada. Mais uma base grande, os decalques tinham que ser feitos da armadura, da parte da ombreira, a capinha, que tinha que ser de um jeito diferente, o capacete, porque o Boba Fett ele é diferente no episódio 5 e no episódio 6. Ele é totalmente diferente. A composição dos bolsinhos do cinto, as cores do jetpack, a blaster, então, tudo é muito diferente.
Então, eu acho que em termos de detalhe, porque é uma peça super detalhada, então ficou muito bonito. O Vader, né, que era aquele rosto que eu ficava imaginando. Putz, os caras mandam tão bem likeness. Imagina, pela primeira vez, alguém acertar o likeness do Sebastian Shaw, porque é uma coisa muito difícil. Então eu peguei, a gente pegou as referências das próteses originais do Sebastian Shaw. Então, para a pintura correta das queimaduras, que também é difícil de acertar, o likeness do ator, então a gente pegou o rosto do ator sem as próteses, a textura de pele, o detalhe do cotoquinho com um fiozinho para fora, e o Luke sentado na pedra, né, com esse efeito dele flutuando ali, né, que acho que é uma das cenas mais icônicas ali, porque ninguém imaginava que ele estava lá se projetando do outro planeta, né. Então é uma cena que marcou muito, né, no episódio 8. Para E desespero de Marcelo Bassoli, né? Para desespero de Marcelo Bassoli, hater. e, Ó, o e o Bassoli, ó. Obi-Wan e o Darth Maul, que assim, qual que é o melhor momento ali, um dos melhores momentos do episódio 1? É o combate dos três, do Qui-Gon, do Obi-Wan e do Darth Maul. O Qui-Gon a gente já tinha, né, das primeiras séries, mas tinha que ter movimento, a peça tinha que ter movimento, então já tinha aquela questão do sabre, você podia trocar, eu não gosto daquele Vzinho do sabre, então coloca o sabre normal, mas a peça, o Darth Maul é um personagem que se movimenta, a peça tinha que ter movimento, então o difícil foi encaixar os dois movimentos, né, os dois em combate ali, mas cada detalhe dos bolsinhos, né, do Obi-Wan, cada bolso, aquelas cápsulazinhas que tem no cinto, a sequência correta, a bota do Darth Maul, que é uma bota de motoqueiro específica, com todas as costuras e detalhes que ela tem que ter, né? E o Covertech, para quem não sabe, é aquele suporte onde o sabre fica encaixado, que na verdade era um suporte de palm top dos anos 90. E até esse detalhe muito pequeno foi colocado na peça. Então é uma peça que ficou incrível também, não só porque eles conversam, né, formam um cenário, né, ali o primórdio ali do BDS, né, e essa questão de você ter poder ter os dois personagens juntos, né? O legal é que a peça tem tanto movimento que você põe um de frente para o outro e você vê, você até escuta aquela trilha sonora, a trilha sonora. Tem movimento a peça também. Essa tem duas situações de arrependimento. A primeira, eu peguei o look da Koto porque estava em promoção antes da Comic Con. E depois eu peguei e falei, puta, não posso. Então o meu look que está aqui é o da Koto, mas eu gostei mais do da Iron. E já o Darth Maul, é que o Darth Maul da Koto, a Koto fazia peças menores, agora está fazendo peças no 1.10 mesmo, de verdade. E eu tenho o da Koto, eu gosto muito, mas esse diorama aqui também, tem que ver o que cabe no bolso. Mas as duas peças juntas ficaram lindas, né? Maravilhosas. Essa série Unleashed tem a ver com a história da Hasbro? Porque eu lembro que tinha uma série Unleashed que você deve ter peças, aí eu tive aqui, do Vader saltando, do Darth Maul dando parece uma pirueta, assim, tem um efeito. Tem umas peças bem ousadas na época e são legais até hoje. Eu agora não lembro se era Hasbro ou era Hasbro, né? Hasbro. A série Unleashed, ela tem um movimento muito bacana, mas ela tinha, não era uma fotografia também do filme, né? Então, por exemplo, você tinha lá o clone, e aí você tinha um clone, tipo, a base era o clone andando em cima do clone, do corpo do outro clone. Então, era realmente pegar cenas diferentes, mas ela não tinha questão de fidelidade, né? De detalhe de roupa, de detalhe de rosto, de personagem, era um pouco diferente. O rosto do Darth Maul era muito Afinado, diferente, né? Parece afinado, que exatamente. A expressão era muito marcante, né? E comparando com o Ray Park, né, com o rosto do personagem original, você vê que era um pouquinho diferente. Então, na verdade, ele tinha uma licença literal. mas tinha Então, movimento, né? Tinha movimento. Eu pegava. lembro daquela peça do Luke, com aquele efeito enorme do sabre. Mas era interessante, o conceito eu gostava muito. Sim,
E eu entendi que é o mesmo conceito que vocês vão aplicar na Iron. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a ter as peças da Iron, eu vendi todos os meus cotoboquias. Mas a única peça de vinil que ficou foi um Unleashed, que é o Vader sem o capacete, que é muito icônico, mas ele já está meio empenado para o lado, porque é um problema das peças de vinil. O pessoal fala, não, Polystone, nossa, aquele material que cai no chão e quebra. Está tomando para você brincar, né? Não para você colocar no canto, né, da prateleira que vai cair. Você tem que deixar no expositor, né? Agora, cada material tem os seus prós e contras. A gente não vai durar para sempre. A gente fica esperando que as coisas durem mais que a gente. Vou deixar para os filhos. O filho vai jogar, vai brincar, vai quebrar com aquilo. Né? As peças têm que trazer felicidade para você naquele momento. Né? Então, ela tem que. Eu gosto muito de Polystone, porque eu acho que você consegue trazer detalhes que com o vinil ali você não conseguiria. Então, é mais frágil, tem alguns problemas com relação a isso, mas eu, como dentista, eu sei que não existe material perfeito. Né? Tudo tem a sua indicação, cada material tem a sua indicação. E todo mundo vai estragar, não só as peças. Viu? Olha a tua esposa, a tua foto de 10 anos atrás, para você ver como é que você está agora. Eles não vão abrir lá o sarcófago e encontrar lá o teu sarcófago com todas as estátuas. Ai, meus hot, seu cara enterrado com Hot Toys, abraçado e tal. Agora, daqui 1000 anos. Agora, nessa história do painel, além de mostrar um pouco do conceito dessa nova série Unleashed, que lembra muito da Hasbro pelos motivos que a gente citou, eu lembro que tinha uma cena da série do Mandaloriano que apareceu o tal Baby Yoda, que não é a criança, né? The Child. Deve ter alguma coisa pela Iron, então, já que foi mostrado, mas não sei se vai ser nessa série Unleashed, mas eu fiquei animado com isso. O que acontece? É uma série de sucesso, então, lógico, que foi pensado em alguma coisa relacionada, né, Mandalorian, e a gente também depende de aprovação, né, do conceito. Tivemos aqui, então, o Rodrigo Moreno contando histórias. Por que histórias, Rodrigo Moreno? Porque o que a gente coleciona aqui, Rodrigo? A gente não coleciona figuras. A gente coleciona histórias, momentos. Vale muito mais do que qualquer Polystone e plástico. Você quer deixar o convite para alguém, para o pessoal acessar lá o Poder da Força, bater palito com o pessoal lá no Ibirapuera? Agora não pode, né? Agora a gente está confinado, né? Mas eu tenho feito algumas lives para o pessoal poder fazer alguma coisa em casa também. Então, as lives, inclusive, estão publicadas tanto no canal do YouTube do Blade Saber Club Brasil, como também na página do Facebook do Blade Saber Club Brasil, que é o grupo de coreografias com sabre de luz, que já existe, vai fazer 13 anos ano que vem, e o Poder da Força, que é o grupo de colecionadores de Star Wars, e lá a gente conta algumas histórias de peças nacionais. Essa era a ideia também da Iron, ter um produto nacional de boa qualidade, porque a história do colecionismo de Star Wars no Brasil ela é muito rica. Infelizmente, ela é pouco conhecida aqui. Ela é mais conhecida e considerada lá fora do que aqui. E poucas coisas, e muito dessa história está se perdendo, porque essas peças não estão ficando aqui no Brasil. Elas estão indo para fora, porque o pessoal valoriza mais lá. Então, a ideia é realmente resgatar essas histórias, porque eu tenho essa peça aqui, custa $30 mil. Não é o valor, é o valor, é uma boa história para contar. É um papo que a gente senta, isso aqui é por causa disso, porque nos anos 80 é sempre uma história bacana que você tem para puxar alguém e passar um conhecimento, alguma informação legal, e uma coisa história que vai acabar se perdendo. Então, essa é a ideia de manter lá o grupo, para a gente manter essas histórias do que é do Brasil, o que é super importante. E acessem nossos vídeos com o Rodrigo Moreno. A gente fez vídeo fazendo comparações de Vader lá no passado. Fizemos das peças de Star Wars da Kenner lá atrás, falando um pouco da Glaslit. Não sei se você lembra, a gente fez um vídeo sobre isso também. Então, fizemos um sobre Transformers. O pessoal, Transformers. Já fizemos vídeo também. Rodrigo Moreno estava presente lá. E gosto de Transformers, G.I. Joe. Coleciono G.I. Joe muito mais do que eu colecionava Star Wars. Comecei por G.I. Joe, Comandos em Ação, né? Transformers. Acho que as três coisas mais fortes, acho que mais me
que mais fizeram parte da minha vida foi Transformers, Star Wars e G.I. Joe. É isso. Legal. Legal mesmo. Eu quero agradecer muito novamente pela tua presença. É sempre um prazer enorme, não só reencontrá-lo, encontrar a Cássia e bater papo contigo. E espero contar contigo no futuro. E pessoalmente, né? Para a gente poder se encontrar e poder dar umas risadas aí. Com certeza, acho que isso vai passar logo. É um momento bem difícil, mas eu acho que com esses vídeos, né, que estão sendo feitos, é uma maneira do pessoal, da gente se distrair, isso faz bem para nós, né? E eu acho que é uma maneira também das pessoas terem oportunidade. Está sendo criado muito material, né? Muito conteúdo. Então isso também enriquece, né? Então, por um lado, é ruim, né? Porque está todo mundo em casa, mas pelo menos a gente cria, né, cria alguma coisa para poder manter a cabeça sã, né, e funcionando. Esse é o principal. Obrigado. Obrigado de novo. Eu que agradeço, como sempre, estou sempre às ordens para o que precisar e que a força esteja com todos nós. Faltou a cara. Fiquem conosco, a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.